Laura Sanches é psicóloga clínica em Lisboa. Já subscreveu 2 manifestos que visam sensibilizar Governo e Direção-Geral de Saúde sobre o excesso de medidas restritivas que estão a ser colocadas aos alunos no regresso à escola. No início da conversa, recorda que Suécia, Finlândia e Islândia nunca fecharam o ensino presencial aos estudantes mais novos. A opção também teria sido preferível no caso português. Sim, teria sido provavelmente muito menos custoso, muito menos prejudicial para os nossos alunos, não é? E aquilo que se vê nesses países é que de facto isso não contribuiu para nenhum agravamento da pandemia e da situação nacional, não é? Nesses sítios. E temos então o arranque do ano letivo, no caso português, também na generalidade da Europa, todavia com muitas restrições, especialmente aqui no sul da Europa, em concreto esta questão da obrigatoriedade do uso de máscara para os jovens a partir do segundo ciclo. Como é que vê, no caso português, essa obrigatoriedade estender-se a toda a zona escolar? Aquilo que se está a ser feito em Portugal vai contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que prevê o uso de máscara a partir e recomenda o uso de máscara a partir dos 12 anos, porque antes disso eles reconhecem que os prejuízos serão superiores aos potenciais benefícios. E mesmo nos maiores de 12 anos, aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz é que a máscara deve ser mantida nos espaços fechados em que o distanciamento não seja possível. Ou seja, fora das aulas, idealmente, ao ar livre, os alunos tirariam a máscara. Portanto, nós estamos a ser muito mais rígidos e não vejo benefícios nenhuns nisso, antes pelo contrário, não é? Do ponto de vista psicológico, isso não trará com certeza benefícios aos alunos. Porque, de facto, crianças de 10 anos ainda precisam de brincar, precisam de se mexer, precisam de comunicar e precisam muito também do corpo e da linguagem não verbal para o fazer. E impedirmos uma criança de ter essa liberdade é causar-lhe uma carga de stress, de tensão, de ansiedade que neste momento não se justifica, não há dados que o justifiquem. E como é que vê também o resto das medidas, designadamente os intervalos mais curtos, tanto tempo na sala de aula? Sim, isso também não traz absolutamente nada de bom, não é? As crianças realmente, a forma por excelência que as crianças têm de lidar com o stress é a brincadeira livre. A brincadeira livre é a melhor maneira que as crianças têm de gerir os seus medos, as suas ansiedades, o seu stress, as suas tensões, de libertarem tensão. Através da brincadeira, as crianças são capazes de libertar muita tensão e isso é essencial, sobretudo nos momentos de maior dificuldade, não é? Então, se já está tudo mais tenso porque há um clima social muito mais tenso, a brincadeira é ainda mais importante e faz ainda mais falta. E essa brincadeira só acontece se elas tiverem espaço, se tiverem liberdade. Uma criança não brinca livremente preocupada em não tocar no amigo, não brinca livremente se estiver preocupada em manter a máscara no sítio. Portanto, nós temos que lhes dar esse espaço e essa liberdade realmente para eles conseguirem processar as suas emoções, o seu stress, senão vamos estar a criar situações em que as crianças vão estar sempre sujeitas a uma carga de stress que não têm como libertar. Porque sabemos que, infelizmente, quando não há esse espaço de brincadeira na escola, fora da escola, em Portugal, ela também não acontece muito. Porque não temos essa cultura de largar as crianças na rua e dar-lhes esse tempo para brincarem. Se as crianças saíssem da escola e tivessem 2 ou 3 horas, se calhar, para brincar, talvez isso nem fosse tão prejudicial, mas sabemos que não é esse o caso. E também sabemos que a capacidade de atenção é reduzida. É reduzida nos adultos, nas crianças ainda mais. Portanto, uma criança que está sempre fechada na sala não vai ter capacidade de estar atenta àquilo que os professores estão a dizer. Vou-lhe pedir também este comentário. Numa determinada escola, numa determinada turma, na apresentação das regras a esses alunos, há um jovem do segundo ciclo que levanta aqui a questão: professora, e futebol? Eu posso jogar futebol? E a resposta: pode jogar 1 contra 1. O jogo de equipa terminou. No âmbito desse acesso à brincadeira, como é que vê esta dificuldade acrescida que é colocada às crianças? Sim, é assim, de facto a brincadeira livre é mais do que jogos organizados, ou seja,
Eu acho que falta muito tempo às crianças para brincarem livremente, sem ser necessariamente através de jogos organizados. Mas é verdade que um jogo organizado como o futebol ou outro qualquer lhes permite gastar energias, lhes permite estarem juntos, interagirem, e isso é fundamental, é essencial. E é uma preocupação fundamental deste jovem. Claro, não faz sentido jogarem um. Sim, para muitos jovens o futebol é realmente uma coisa importante, é uma coisa que lhes faz falta, é uma coisa que lhes dá sentido, e é das poucas formas, se calhar, de eles se mexerem, de se sentirem motivados e de se sentirem contentes. E não nos podemos retirar isso, não é? Não temos esse direito. Depois de tanto tempo de confinamento em que os adultos, as crianças tiveram que ficar em casa, como sabemos, estamos a dizer aos jovens que tens que estar, aos jovens alunos, às crianças, que tens que estar quieto na sala de aula? Que não podes fazer prática desportiva, que não podes brincar? Sim, isso é muito violento, e além de ser violento tem efeitos nocivos na saúde mental das crianças. Nós já temos jovens que são muito sedentários. Em Portugal, e não só, isto é um problema mundial, mas em Portugal os nossos jovens têm muito sedentarismo. São crianças muito paradas, muito agarradas aos ecrãs, e sabemos que isso tem, por exemplo, uma das consequências do uso excessivo de ecrãs é até o aumento dos casos de suicídio, das tentativas de suicídio na adolescência. Sabemos que já há correlações que mostram que as crianças que passam mais de 2 horas por dia, ou jovens que passam mais de 2 horas por dia em frente a um ecrã, têm maiores probabilidades de fazer uma tentativa de suicídio. Então isto mostra-nos realmente a gravidade destas medidas. As crianças que não interagem, que não socializam, que não têm tempo para estar juntas, também têm uma probabilidade muito mais elevada de fazerem uma tentativa de suicídio. Isto mostra a gravidade dessas medidas, não é? A socialização é fundamental para o bom desenvolvimento de um jovem. E um jovem não pode socializar preocupado com a distância, não é? E com o não tocar, e sem tempo para estar fora da sala. Isso é impossível, não é? Aquilo que nós estamos a pedir às crianças é impossível. Imagino que se lembre do Clube dos Poetas Mortos, com uma interpretação fabulosa do Robin Williams. Fazia agora, mais do que nunca, falta uma escola como aquela que era protagonizada pelo professor John Keating? Sim, nós precisamos de professores que inspirem os jovens, de facto, não é? Precisamos de professores que deem confiança aos jovens para eles saberem que o seu instinto está certo. Porque o instinto de um jovem diz-lhe que precisa de procurar os amigos, que precisa de fazer amigos, que precisa de se aproximar dos amigos. E realmente eles precisam de sentir que isso está certo. Aquilo que foi feito é muito perverso. É eles sentirem que o seu instinto de algum modo os pode pôr a eles em perigo, ou as pessoas queridas em perigo. E isto é de uma perversidade tremenda, de facto, porque faz com que o próprio jovem desconfie das suas vontades naturais, dos seus instintos, não é? Uma parte fundamental da adolescência é construir um grupo de amigos, é construir essa sensação de tribo quase, não é? De pertença. Se nós lhes estamos a pedir que eles se distanciem, isto vai bloquear esse instinto e vai fazer com que eles sintam quase que o seu instinto tem algo de errado, não é? Então isto é muito perverso e realmente, mais uma vez, eu acho que é importante reforçar que não há motivos, que não há dados que o justifiquem. E nesse âmbito integra dois manifestos que visam sensibilizar justamente estas ideias que já aqui apresentou, sensibilizar Governo e Direção-Geral de Saúde. O que é que conseguiram até agora esses manifestos? Certo, então eu estou no grupo Assim Não é Escola, que pretende sensibilizar os pais, antes de mais, para fazerem pressão nas entidades que decidem os regulamentos das escolas, através de uma petição, através de uma carta que podem enviar às escolas. Aquilo que se pretende é que, de facto, os pais também se sintam uma parte ativa nesse processo e nessa decisão de coisas tão importantes na vida dos filhos, e, portanto, é disponibilizada uma carta que eles podem mandar para o seu agrupamento, para os professores, enfim, para quem sentirem que pode ser um aliado nessas decisões. E muitos pais, de facto, estão a fazer isso. Eu sei que já há muitos pais que estão a enviar cartas aos agrupamentos, que estão a pedir reuniões, que estão a tentar sensibilizar as escolas para estas questões. Depois eu participei também foi um artigo que foi escrito no Público e que depois serviu para uma carta aberta para a Ordem dos Psicólogos, que foi assinada por quase 200 psicólogos. E sei que a Ordem dos Psicólogos também tem tentado sensibilizar a DGS para estas questões e para o reconhecimento de que algumas medidas têm mesmo que ser flexibilizadas se queremos realmente preservar a saúde mental das nossas crianças.
e jovens. Sei que a Ordem dos Psicólogos também tem tentado exercer alguma pressão nesse sentido. E tem conseguido? Agora, a realidade é que não vejo ainda resultados práticos. Sei que há algumas escolas que, apesar de tudo, as coisas estão a funcionar com mais harmonia porque as pessoas têm bom senso, digamos, mas da parte da DGS eu ainda não vi essa sensatez de perceber que realmente estas diretrizes que eles estão a impor não são aplicáveis, não fazem sentido e não são desejáveis e não se justificam no nosso contexto atual. Isso não existe. A DGS recuou naquela medida do isolamento, que era uma coisa abominável, o isolamento das crianças que eram retiradas às famílias de risco, mas até agora foi o único recuo que eu vi. De resto, não vejo que esteja a haver ali grande permeabilidade àquilo que muitos peritos neste momento começam a dizer, não é? A vida é naturalmente feita de riscos. Este vírus, esta doença, é mais um de entre tantos que nós temos que lidar. Os nossos governantes são avessos a riscos? Há quem diga que realmente Portugal, houve um estudo que chegou à conclusão que Portugal era um dos países com maior aversão ao risco, de facto. Parece que nós somos um pouco, aliás, isso vê-se muito nas nossas práticas educativas. Os nossos parques infantis, por exemplo, comparado com muitos outros países da Europa, são parques onde realmente há menos risco. São brinquedos, são equipamentos muito mais seguros, com muito mais, enfim, limitações, digamos. E nós vemos isso nos pais, é típico aquela coisa do tal menino a correr na rua, não corras que te magoas. Realmente nós somos muito avessos aos riscos e isso vê-se na educação. E acho que se está a ver neste momento em que de facto há um medo terrível de uma coisa que a realidade mostra que provavelmente não é assim tão terrível como tantas outras que nós já conhecíamos, não é? Os pais estão, na sua maioria, tomados pelo medo, sente isso? Eu não sei se será a maioria, se não, é assim, eu felizmente falo com muitos pais que de facto estão a conseguir racionalizar e perceber que não há razão para pânico, não é? Mas sei que há muitos outros que ainda, enfim, ficaram reféns desse medo, que nos foi, de certo modo, também muito incutido, não é? E muito, enfim, sim, incutido pelos média, pela comunicação social, com a sua contagem diária de mortes e infectados, não é? E o medo é uma coisa completamente irracional. E também pelo discurso oficial. Sim, exatamente. E o problema é que realmente quando nós ligamos esse botãozinho é difícil desligá-lo. Quando nós estamos em estado de alerta, nós perdemos a capacidade de racionalizar, a capacidade de refletir. E não é fácil às vezes depois sair desse estado, não é? Esse é o grande problema, é que de facto a coisa foi tão incutida e em algumas pessoas já ficou tão entranhada que é difícil recuarem um pouco e perceberem que se calhar neste momento não há razão para medo, não há razão para pânico. E é preciso continuar a viver. Proponho que passemos então mais para o mundo dos adultos. Na sua opinião, com a decisão do confinamento, que foi tomada, imagino, em cima da hora, acautelou-se de alguma forma a saúde mental das pessoas? Não, nada. Foi muito os comentários que eu ouvi muito, iam muito nesse sentido de é preciso ficarmos vivos, o resto trata-se depois. Só que esse resto trata-se depois tem consequências graves e dramáticas para muitas pessoas. De facto, já havia estudos que mostravam que o confinamento, nunca foi feito um confinamento desta escala, não é? Isso nunca tinha acontecido, mas havia outras coisas mais pequeninas, outras situações em que realmente alguns surtos, nomeadamente com o ébola, por exemplo, em que foi aplicado isolamento a algumas populações específicas e chegou-se à conclusão que isso tinha consequências dramáticas para as pessoas que passavam por ele. Mas isso não foi minimamente valorizado, não foi minimamente tido em conta, não é? Apesar de tudo, em Portugal nós tivemos ainda a possibilidade de sair de casa, enfim, com algumas restrições, mas isso existiu. Em Espanha, por exemplo, eu sei que há um estudo que chegou à conclusão que as crianças espanholas foram das mais traumatizadas, ou seja, foram aquelas que tiveram sintomas mais graves durante o confinamento, de ansiedade e de depressão, justamente porque as crianças não podiam sequer sair à rua. Foi um erro? Foi um erro, na minha opinião foi um erro. Confinamento. Na minha opinião é assim, foi um erro provavelmente motivado pelo desconhecimento, pela incerteza, pelo medo que se estava a viver,
Poderia não ter sido tão grave se tivesse sido feito de outra forma, ou seja, eu acho que as consequências não eram tão desastrosas se nos tivessem dito, olha, nós não sabemos muito bem o que é que se está a passar, os hospitais não podem ficar assoberbados, portanto vamos estar um tempo em casa, tudo bem, desde que isso não tivesse sido acompanhado daquele discurso de medo permanente. Foi o medo que fez estragos, mais do que o confinamento. O que fez o estrago maior foi o medo, porque as pessoas saíram do confinamento, mas continuaram cheias de medo, e o medo bloqueia. O medo bloqueia a economia, mas bloqueia as pessoas e impede-nos de viver, não é? E esta falta de horizonte, de saber quando tudo isto termina, eu lembro-me de Marta Temido dizer, após o confinamento, que nem pensem que vão voltar à sua vida normal. António Costa também a recordar muito regularmente que isto não termina sem uma vacina ou sem um medicamento. Esta falta de horizonte, o que é que pode provocar na saúde mental das pessoas? A falta de horizonte tira-nos a esperança, não é? As pessoas precisam de esperança, precisam de saber que isto um dia vai acabar, não é? Precisam de saber que a vida vai voltar ao normal. Quando não há esperança, há depressão, há tristeza, há angústia, há incerteza, há o vazio, a ansiedade. Então, realmente, essa ideia de que podemos ficar neste hiato não sei quanto tempo é muito angustiante, não é? E para algumas pessoas é completamente intolerável, não é? É muito difícil. Portanto, as pessoas preferem quase acreditar que há estratégias que podem controlar isto, como o uso da máscara, por exemplo, porque isso lhes dá uma sensação de controlo, do que aceitarem que não há nada a fazer e vão ter que esperar, porque esta ideia de que temos só que esperar é a coisa mais angustiante para qualquer pessoa, não é? E a cisão que eu já começo a ver na sociedade e que imagino que se vai acentuar em dois fatores, entre os que cumprem religiosamente as regras e que depois estão sempre atentos aos que falham um pouco na regra X ou Y, e um outro fator de cisão entre os que têm o seu rendimento garantido e os que estão com receio de o perder, que já perderam. Claro. Há aqui uma cisão a ter em conta. Sim, há duas coisas muito importantes que eu acho que estão a polarizar muitas pessoas e estão a dividir muita opinião. Ou seja, por um lado, há aquela sensação daqueles que não cumprem as medidas e vão nos pôr a todos em risco. Criou-se muita ideia de que as pessoas que questionavam o confinamento, que agora questionam o uso de máscaras, que questionam até o distanciamento, são pessoas que estão a pôr os outros em risco. E essas pessoas são vistas como inimigo, e isso é grave, é muito grave e pode ter consequências de facto desastrosas, não é? Porque criou-se essa sensação de que ele não tem cuidado, está-me a pôr em risco. E por outro lado, depois há o outro lado mais prático da questão. Sim, é verdade, há pessoas que de facto não viram os seus rendimentos afetados e portanto é mais fácil a essas pessoas apoiarem determinadas medidas. Há pessoas que estão a senti-las na pele e que estão a ter a vida muito dificultada e que por isso, claro, que querem, enfim, contestá-las, não é? E é natural que se sintam contra essas medidas e claro que isso depois também cria pessoas que podem ficar em polos opostos e isso nunca é bom na sociedade, não é? Isso nunca trouxe nada de bom. E confinamentos tão militares como, por exemplo, está a acontecer no estado de Vitória na Austrália, que, por incrível que pareça, pouco ou nada passa aqui em Portugal, esse tipo de imagem. A Argentina, por exemplo, com o maior confinamento deste processo. Sim. Como é que vê essas duas situações? Com muita preocupação e com muita apreensão, na verdade, não é? Porque de facto estão a ser retiradas liberdades e direitos e garantias às pessoas que eu nunca pensei que pudesse vir a acontecer. Sim, exatamente. Assim, de repente parece que o nosso modelo passou a ser a China. A China é uma ditadura, não é? A China não respeita direitos humanos, isso não é novidade para ninguém. Desde quando é que o nosso modelo é a China, não é? Então isso é muito preocupante, ver países supostamente, enfim, democráticos, em que de repente as liberdades são completamente retiradas com base numa suposta proteção, não é? Que nem se sabe se na realidade protege, porque o vírus não vai desaparecer, o vírus desapareceria se nós, se calhar, se nos fechássemos em casa, mas aí tínhamos de deixar de comer, deixar de ter eletricidade, deixar tudo, não é? Se o mundo parasse de facto, talvez. E mesmo assim, se calhar, não sei, não é? Agora, o que é certo é que o mundo não vai parar e o vírus não vai desaparecer. Portanto, temos que saber viver com ele como sempre vivemos com todos os outros, não é?
Para fechar, volto aqui ao Clube dos Poetas Mortos, porque o filme termina com um suicídio. É um problema muito forte, é uma consequência também desta situação que estamos a viver? Pode ser, sim, em casos extremos, não é? Quando a pressão é demasiada, as pessoas não aguentam, às vezes essa é uma saída, não é? E de facto, quando os problemas de saúde mental se agravam, quando ainda por cima em Portugal nem sequer há um bom acesso aos cuidados de saúde mental, não é? Essa é uma das consequências, as taxas de suicídio disparam muitas vezes. Aliás, lá está, é isso que tem acontecido com os jovens nas últimas décadas, tem havido um aumento das taxas de suicídio e há essa tal correlação do isolamento em que eles vivem, do excesso de ecrãs, e neste momento isso está a potenciar ainda mais esses fatores que já existiam, não é? Já me disse que está mais pessimista, mas ainda assim consegue ter uma nota final de esperança? Eu acredito que as pessoas, de facto, percebem que precisamos no fundo precisamos uns dos outros, precisamos de estar juntos, precisamos de estar próximos e não podemos viver com este sentimento de que o outro é o inimigo, de que o outro é perigoso. Eu acho que cada vez mais nós percebemos que os seres humanos são comunitários, não é? E, portanto, precisamos de nos unir, precisamos de nos apoiar, precisamos de nos sentir parte da comunidade. E este movimento, apesar de tudo, ou esta situação, apesar de tudo, está a trazer esses movimentos, não é? As pessoas estão a perceber que unidas têm mais força. Então eu acho que isso talvez seja das poucas coisas boas que podem sair disto tudo, não é? Nós percebermos que às vezes temos que sair de trás do ecrã e juntar-nos de facto às pessoas na rua para nos lembrarmos do que é ser humano, não é? E do que é ser pessoa.